Bom, primeira pergunta do patrono Ricardo Oliveira. Bom dia, grande Lorde e Nuno. Uma pergunta para o Nuno Luz. Qual foi a entrevista de um jogador da Seleção Nacional que mais o marcou e porquê? Já o disse, foi o Petit. Pá, pela honestidade, pela riso constante, pela... Pá, o Petit é uma figura. O Petit tem que vir ao Maluco Beleza. Consegues o contacto dele? Consigo. Consegues convencê-lo? O Petit tem que vir ao Maluco... Porque o Petit o Petit é daqueles jogadores, agora hoje treinador, que já não há no futebol. Porquê? Pá, porque ele é um bom vivant. Ele é um bom vivant. Vou-te uma história. Nesse jogo Portugal-Holanda, o Petit ao intervalo, naquela altura os jogadores não iam para o balneário. Sim. Foi ao intervalo, foi lá a um canto, fumou 2 cigarros seguidos. Entretanto andava à procura Petit, que era o brasileiro, o Mortosa. Onde é que está o Petit? O Petit tinha que entrar em campo para a segunda parte. Ele diz que ainda chegou ao campo a cheirar a fogo. Os tipos da Holanda olharem para ele e dizer: onde é que vem este gajo? O Petit não era fedido para a porrada, era, não era? Ele era o Petit, dava forte e feio. Dava forte e feio. É a ideia que eu tenho. Mas o Petit é uma pessoa de grande coração, pá, um bom vivant e uma pessoa com muitas histórias para contar. Vais-me ter que orientar esse contacto. Vais ter que interceder por mim. Rafa Oliveira tem curiosidade em saber se o Nuno alguma vez sentiu medo pela sua integridade física. Se sim, onde e quando? E se não tens nenhum taco de beisebol escondido e quando ficas offline começas a aliviar o stress na malta que o chateou durante o trabalho? Não, eu não. Houve um jogo de grande tensão na Bósnia, a primeira vez que fomos à Bósnia. Muito tensão mesmo, um ambiente terrível. Chegas a Sarajevo, eu fui com um colega meu que tinha estado lá na guerra. Pá, numa avenida de 6 km, que era a avenida dos snipers, que ele contava-me que tinham. Hoje em dia carregas num botão e fazes um direto. Sim. Naquela altura tinhas que ir à televisão. À televisão levar a cassete. Eu sou do tempo que tinha que ir ao emissor. Tinhas de subir a Monte Junta, a Monte lá, com a Serra de Monte Betacam na mão. Com o Betacam na mão, com uma caixa que lá estava, às vezes com um frio desgraçado, ligar a câmara lá e que fazer play. Estou a receber, bora lá. E na Bósnia a televisão ficava numa ponta, eles tinham que fazer os 6 km e aquilo os snipers estavam a apontar. Porque era clima de guerra. Assim que chegas a Sarajevo, vês os prédios com os balásios, mas balásios com 3 metros. E depois os gajos não taparam por fora, taparam por dentro, meteram tijolo por dentro, estava lá o buraco na mesma. E aquilo era um momento de tensão. Portugal tinha ganho em casa 2-1 e era o segundo jogo. Um momento muito, muito forte, com um estádio terrível, com os jornalistas todos juntos. No final foi tranquilo, mas ganhámos ou perdemos? Ganhámos. Sim. Ganhámos 1-0 e fomos ao Mundial de. Mas assim, né? Tudo assim. Foi difícil, foi um ambiente difícil. Eu normalmente tento encarar as situações com tranquilidade. Não, normalmente fala-se clima de guerra em sentido figurado, mas é clima de guerra literal, não é? Não é metafórico, é literal. Havia ali balas e. Aqui é normal, as pessoas insultam-te mas não passa disso. Não passa disso. E depois com uma palavra. Sim. Quer dizer, amigo, estamos aqui a trabalhar. Sim. Você diz sempre mal do meu clube. Então, mas diga-me lá o que é que eu disse mal. Não sei o que você diz mal. Então, mas explique-me o que é que. Tu desarmas assim. Mas o que é que eu disse? Diga-me lá. E depois as pessoas não sabem o que. Pois. Não, você disse está sempre a dizer mal. E depois, quando já não tem argumento, não é você lá na SIC, o outro não sei quantos. Pois vocês lá, mas vocês. Olha, mas eu não sou o outro senhor que você está a dizer. Pois. É a melhor forma. É confrontar com calma e confrontar com calma. Tive uma situação no Porto com alguma graça. E um colega meu a gozar, não é? A entrada do Estádio do Dragão tem assim uma garagem, estava cheio de gente e vamos devagarinho. As pessoas viram-me ali, vai lá para Lisboa, Lampião, não sei quantos. E o meu colega parou o carro e abriu o vidro. Ui. E depois um tipo diz assim: lá embaixo lavaste com sacos de mijo, aqui lavas com sacos de merda. E só me calma. Nem levei com sacos de mijo. Já vamos há aqui uma pergunta específica em relação a esse saco de mijo. Gil Gaspar. Obrigado, Rui, por trazeres o Nuno ao programa, que é um grande jornalista. Queria perguntar ao Nuno qual foi o desportista mais arrogante que entrevistaste e qual foi o mais cool. É tramado esta, não é? Eu tenho uma felicidade muito grande. Se me perguntares assim, qual é o jornalista ou qual é a pessoa, jogador? O jogador, ou qual é a figura que tu gostavas de entrevistar e nunca entrevistaste? Já fizeste todos.
eu tenho, a sério, Rui, eu quando tenho tido essa felicidade, eu já me dei a pensar nisso. Quando eu pretendo falar com alguém, tenho conseguido falar com essas pessoas. Até que o Maradona, repara numa coisa, o Maradona, que é aquele mito. Um dia estou em casa de Jorge Mendes, estávamos a preparar o documentário da vida dele, e estava a almoçar. Tínhamos feito umas entrevistas de manhã, estávamos a almoçar, e de repente entra o Maradona para ali para a porta. E tu dizes assim: Fuck! Ali é o Maradona. E o Jorge Mendes disse assim: olá, ninguém fala com o Maradona. Não faças nenhuma pergunta ao Maradona. Não, eu disse não. Entretanto, o colega meu que estava o câmara tinha feito uma reportagem no início da SIC, que até fizeram uma promoção com o Maradona, que estava em Sevilha, e o Maradona levou para uma festa ele e o Rodrigues Carvalho, que tinham feito uma reportagem e o meu colega disse assim: pá, eu tive consigo. E ele lembrou-se daquilo há 15 anos atrás e disse: então, mas vocês estão a fazer o quê? Perguntou-me. Eu estou a fazer... Não, isto não era sobre o Jorge Mendes, era sobre o José Mourinho. Sim. E eu disse: não, estou a fazer um documentário sobre o José Mourinho. E ele disse: estás? Então, mas eu vou participar nesse documentário. Vais? Está bem. E eu disse: vais? Sim, vai lá buscar a câmara. Quando o Jorge Mendes entra na sala, tu entrevistas a Maradona e queria-me matar. Sou bufado. Então, aquela imagem de arrogância e de alguma... Nada, zero. Nada, zero. Portanto, vou dizer uma coisa. Situações que tu vês, por exemplo, o Ibrahimovic, que é um tipo que tem assim aquele ar arrogante. Sim. Eu tenho ido agora muitas vezes a Manchester. Eu já tinha estado com o Ibra anteriormente, até quando fiz o documentário do Mourinho, e até tive uma vez na Suécia com ele, e o gajo sempre me tratou espetacularmente. Eu, por exemplo, nós ali em Manchester, estou no túnel, os jogadores vêm para ir para o túnel, ele passa por mim e diz assim: foda-se! Que ele sabe a história. Caralho! Ele sabe a história. E eu disse: queres ver que ele ouviu a internet? Não, mas obviamente, quando trabalhas com treinadores portugueses e com portugueses, as primeiras palavras que aprendes é o foda-se. Mas direito. Muito bom, meu. Com o Ibrahimovic, meu. E sempre passa por mim e diz-me isso. No outro dia levei uns pastéis de nata, tive a comer um pastelinho de nata. E pronto, eu também tenho estes gestos assim. Pois, é assim que os conquistas. Não, é giro. Faz parte, mas relações públicas. Levei os pastéis de nata para toda a malta, ficam felizes. Claro. E, portanto, comem um pastelinho de nata. E ganhas uns pontos, perfeitamente. Vamos chamar isso que... Não faço aquilo de entrou que nada. Olha, já tive com o Ibra 2 ou 3 vezes agora, até na zona mista, e não o entrevistei. Porque... Não, porque eu preciso de falar com ele para um determinado momento. E vais guardar isso. E quando precisar de falar com ele, bate-lhe à porta. Portanto, não vou falar com ele só por ter que falar com ele. Só porque o conheces. Só porque ele diz foda-se quando tu passas. Não, mas tem muita graça. E em português. E no outro dia pediu um colega meu pediu para ele assinar como deves imaginar, pedem-me. Sim, claro. Deve ser o que pedem mais. E ele escreveu em português. E tu notas que ali no Ibra é um tipo assim com aquele ar sério, mas é um gajo. É um fundo, é um gajo engraçadíssimo. É cool. Lá está, é um gajo giríssimo, um gajo boa onda. Tens-me dar o contacto também para convidar aqui. É capaz de ser um bocadinho mais difícil. Bruno Henriques pergunta: o que achas que nos falta para termos um jornalismo desportivo ao estilo de, por exemplo, NBA? Lá procuram só os aspectos do jogo e é sempre um ambiente descontraído. Por cá temos programas televisivos onde andam basicamente à lambada, ou temos as perguntas no final do jogo que são vira o disco e tocam mesmo. Porquê é que se procura tanta polémica aqui? Eu vou-te explicar. Este tipo de programa aconteceu justamente com os donos da bola, como te disse, e aconteceu por uma situação. Quando tu não podes falar com os jogadores, quando tu não podes falar com os treinadores, quando os clubes se fecham, tu tens de inventar. Yeah. E portanto isto é a maneira mais fácil de poderes ter os programas. E depois, se tu arranjares tipos que gritem, tipos que sejam polémicos, é o circo. Portanto, é o circo. Eu não vejo, sinceramente não vejo. Agora é muito difícil tu teres um jornalismo estilo NBA ou estilo Sky inglesa. É muito difícil quando os clubes têm a responsabilidade de poderem abrir as portas e querer esta mudança e não o querem. O outro dia em Manchester viu o Mourinho, eles em Inglaterra têm uma regra que falam antes do jogo. E eu disse ao Mourinho: em Portugal isto era impossível. Mas impossível. Tu estás aqui e só respondes àquilo que queres. São 2 perguntas ou 3. Portanto, só respondes àquilo que queres. E da forma como queres, tens que ser inteligente, obviamente. Sim. E portanto, não podes, antes de um jogo, estar ali a disparar para todas as direções. Agora, é muito difícil, enquanto os clubes não quiserem, enquanto os clubes não virem que de facto isto é uma indústria que
é uma indústria que não pode ser só para si própria. Tens que dar alguma coisa, não é? Porque os clubes olham hoje para as suas televisões, para os seus canais, para os seus interesses, e tens que quebrar determinadas regras. Este trabalho com o Benfica foi de facto fantástico, porque quebrámos ali regras. Foi a primeira vez que um clube abriu as portas. Abriu porquê? Abriu porque o presidente do Benfica foi uma pessoa de grande coragem, que teve confiança. Eu assistia muita coisa ali dentro. E reuniões, filtraste muitas reuniões. Eu vivi por dentro a saída do Jesus para o Sporting. Eu estava dentro do Benfica. Eu assistia reuniões na manhã que o Jesus se reúne com o Benfica. Eu estive numa reunião da administração do Benfica. Não, as coisas foram gravadas. Foi gravado. Mas tu não podias dizer nada, não é? Naquela altura não, aquilo foi emitido depois. Sim, claro. E ninguém me disse para cortar aqui e mete ali. Foi atenção, confiança. Tu tens de ter bom senso. Sim, claro. Por exemplo, eu vou ao Irão, tenho um microfone no Tony. O Tony passa, os gajos dão-lhe beijo. I love Tony. E o Tony diz mil asneiras. Pois, claro. Pá, tu tens de ter o cuidado de proteger. Como elas não faz sentido. Ele não diz aquilo por mal, ele diz aquilo porque sai. Claro. Porque os gajos dão-lhe beijo a todo lado. Sim. Faz parte da cultura. Dão-lhe beijo a todo lado, porque muita gente daquela não toma banho há muito tempo. E ele obviamente queixa-se. Há português. E portanto são os pormenores que digo. Mas o Benfica conseguiu quebrar. Eu estive dentro do balneário do Benfica a 2 dias do Benfica ser campeão. É uma responsabilidade. Eu também pensei, se isto vai correr mal, vão dizer que a culpa é minha. Sim. Entendes? Tu levas-te a pensar nisto. Mas o Benfica teve a coragem de fazer isso. Se outros clubes tiverem a coragem de fazer isso, podem mostrar às pessoas um outro lado do futebol, que é um lado real do futebol, que muita pouca gente tem oportunidade de ver. Qual é o mal de tu mostrares um balneário e os jogadores todo aquele ambiente, todo o ambiente e tudo isso. Há coisas tão. Há pouco tempo saiu o discurso, foi um discurso do Ronaldo pós-vitória do Euro, em que ele se dirige a toda. Aquele momento muito lindo, único. É lindo. É um momento único, é um momento sem filtro, aquilo é um sem momento controle real. Sim. Entendes? E aquele lado real faz parte do futebol. Sim. E as pessoas faz mais falta isso na nossa. Quando eu fiz o Pedro Proença, o outro lado do futebol, tu ouvis as conversas, porque o futebol é mudo. Sim, pois é. E tu ouvis as conversas do futebol, é giríssimo. O Proença tinha a mania de dizer querido. Pois é, sim, querido. Isto foi falta, querido. Não podes chegar, querido. Precisas de um massagista, querido. Ele dizia. Mas só que o Pedro é eu ganhei uma amizade muito grande com o Pedro, porque ele é um profissional espetacular. Preparava os jogos como eu não imaginava e como as pessoas não imaginavam. Levou-me a um lado do futebol que tu próprio não tinhas ideia. As pessoas hoje acham que o lance foi ali à tua frente e ele não apitou porque não quis. Percebes? Sim. E eu agora digo-te assim: olha-me para os meus olhos. E agora digo-te assim: quantos dedos tens aqui? Olha para os meus olhos. Sim. Quantos dedos estão aqui? São aí uns 3 e ali um. Pois, não tenho a certeza. Entendes? Porque se tu tiveres, vamos supor uma coisa, muito da posição, e isso fazia falta às pessoas do futebol também perceberem isso. A posição que tu estás, se tu estiveres muito perto do jogador, tu deixas de ver determinadas situações. Sim. Se o teu foco dentro da área está no pé dos jogadores e na bola, para ver se há falta e se é uma rasteira, se a bola toca na mão, tu muitas vezes estás perto do jogador e não o vês porque o teu foco está ali. O foco está para os pés. E depois diz, ele estava a 3 metros, tinha que ver. Não apitou porque não quis. Sim. E há pessoas que têm responsabilidade, comentadores nas televisões, e que acusam e que dizem que as pessoas são pouco sérias e que os árbitros... Eu, Nuno Luz, esta última geração não sabe disso, mas eu sou de uma geração onde eu consegui provar que havia árbitros pouco honestos, que viajavam à conta de clubes, que iam para o Brasil de férias à conta de clubes. Provei, com provas, com papéis, com faturas. Provei. Portanto, eu sou responsável por isso. E fui eu que fiz essa reportagem. Sou responsável por ter mostrado e provado isso. E portanto eu hoje também sei, depois de viver praticamente 6, 8 meses com os árbitros, que estes árbitros têm uma cultura muito grande, que são gente séria e que há muitas circunstâncias dos jogos que fazem com que eles muitas errem. vezes
errem como És a eu favor erro. do video assist? Qual é que é a tua Claro, opinião? são todos, toda a gente é. Agora, há aqui situações que Então, são porquê é que não tramadas. avança? Porquê é que não avança o video assist? Porque há situações tramadas no futebol. Eu vou-te dar um exemplo. O fora de jogo. Para já há muitas situações, até no rugby, que ninguém tem a mesma opinião. E vejo nos programas, muitas vezes o mesmo lance é visto de maneira diferente pelas mesmas pessoas. Por pessoas diferentes. Por pessoas diferentes. O mesmo lance é visto de forma diferente por pessoas diferentes. E vou-te dar um exemplo. Um lance, a bola vai para fora de jogo, o jogador vai para se isolar, o árbitro levanta a bandeirola e ele não está em fora de jogo. Como é que vais fazer? Pois não interrompe. Vais atirar a bola outra vez para o mesmo sítio, ele vai correr para o mesmo sítio e vais. Há muitas situações neste momento que precisam de ser estudadas. A melhor forma de. A melhor forma de. Mais justa. Isto tem que ser pensado, não pode ser. Não podes ir ao vídeo árbitro a qualquer momento do jogo. Então, depois para quanto tempo? Quanto tempo tens para discutir cada lance? Se tiveres 10 lances, 2 minutos cada lance são 20 minutos. O jogo não pode parar 20 minutos. Mas hoje em dia a tecnologia permite, há uns anos não permitia. E nem sequer se colocava essa O hipótese. vídeo árbitro vai ajudar, mas não vai solucionar tudo. Se as pessoas não tiverem a consciência que o vídeo árbitro também vai errar e que tem que haver uma pessoa que é a pessoa que vai decidir o vídeo árbitro, que é uma outra pessoa, não é um robô que vai decidir, e que não é um robô, que é um ser humano e que terá uma visão e uma opinião sobre isso. Se as pessoas não derem crédito a essa pessoa, sim, voltamos outra vez ao mesmo. O problema deixa de ser o árbitro, passa a ser o ónus, passa a ser o vídeo árbitro. A pessoa que assiste. Portanto, tem que haver aqui um bom senso, educar as pessoas. Ora bem, estou-me a estender muito. Não, nada. Eu percebi que tinhas isso para dizer. E não, eu agora que me lembro, isto foi completamente. Bernardo Santos pergunta: gostaria de saber se foi mesmo o Fernando Couto a atirar os sacos de água no decorrer da emissão. E qual o jogador ou treinador que mais gosta de entrevistar? Olha, isso dos sacos é uma história longa, porque assim, eu tinha uma amizade muito grande e uma proximidade muito grande com os jogadores da seleção já nessa altura. E nessa altura havia mesmo proximidade. Portanto, tu estavas com eles, convivias com eles, havia uma proximidade muito grande. Não defendiam tanto os jogadores como defendem hoje? Não havia esta barreira. Muitas vezes viajas com os jogadores no mesmo avião e não os vês. Sim. Percebes? Metem polícia, fecham as cortinas, nem os vês. Não há cá misturas. Mas nessa altura havia. E nessa altura esse é o outro mito. Há o caso Paula. Lembras-te do caso Paula, sim. Eu não fiz nada, eu não participei zero no caso Paula. Não fiz reportagem, nada. E muita gente diz que eu participei no caso Paula. Não fui eu, não fiz nada, zero. Mas foi uma reportagem dos donos da bola. Foi uma reportagem dos donos da bola que provou que havia prostitutas dentro do hotel da seleção e os jogadores tiveram acesso a elas. Eu coube-me a mim fazer um direto após essa reportagem para a porta do hotel da seleção. Primeiro, há ali palhaçada. Primeiro é a palhaçada. Que é a malta está lá, é o Nuno Luz, pronto, vamos a palhaçada e tal, a tirar umas coisas e tal. Depois, segundo mito, nenhum saco me acertou. Nada, zero. Nada de costas, nada. Nenhum. Os gajos estavam a tirar uns sacos. Depois o tal e qual fez uma notícia que os sacos tinham líquido quente, alguém disse, e depois aquilo torna-se mito. Sabes que a história. Aquele líquido quente? Vulgo xixi. Não, aquilo eram sacos de água, entendes? Sim. Eram sacos de água, não me acertou nenhum. O cameraman ainda levou com os papéis higiênicos molhados a tirarem. Mas aquilo foi de uma palhaçada. Após aquilo. Portanto, não foi uma represália. Não, olha, estava o Dani lá, o Dani primeiro. Sim, o primeiro. Na palhaçada, que era muito meu amigo. Os jogadores, o Fernando Couto, muitos deles estavam lá numa base de. Alguns estavam irritados, obviamente, para aquilo que tinha acontecido, porque esta notícia mexeu com a vida. Claro, com a vida privada de muita gente. Ainda no outro dia estive em França com o secretário, estive a conversar com o secretário. E é complicado, até porque a notícia foi dada de uma forma muito leviana, não é? Não, foi dada assim, pronto. Pode ser discutível da forma como podias aqui defender ou ir aos pormenores. Se calhar não precisas dizer um nome. Agora, o que eu te digo é aquilo mexeu com a vida dos jogadores. Mexeu com os jogadores que se separaram e que têm que pagar essa fatura. Não, pagar a fatura e dinheiro. Tem que dividir o património com a mulher. Pois, exatamente. Há essa questão também. Há situações complicadas. Agora, primeiro, isto tornou-se aqui um mito que fica aqui desfeito também no Maluco Beleza. Dessa questão Portanto, não houve represália e não houve xixi. Aquilo foi primeiro palhaçada, porque foi comigo que eu tinha uma relação próxima com eles. Havia alguma azia, obviamente, mas obviamente que não te era dirigida a ti. Não, aquilo foi a SIC.
no papel da SIC. E a pergunta era e qual o jogador, treinador que mais gostas de entrevistar? Tu já falaste do Petit, mas não, eu não tenho assim uma preferência. Obviamente, se tu entrevistares as grandes figuras do futebol, é sempre interessante. O Jorge Jesus é uma figura. Eu tenho uma última com o Jesus que eu lhe perguntei sobre a forma dele atuar no campo e dirigir-se no campo aos gritos e tal, aos jogadores. E ele disse: queres que eu fale como senhor Slimani? Se faz favor. Tem muita graça, muita graça. Pá, eu gostava tanto de ter aqui, mas o Jesus é uma figura. Miguel Guerra. Qual a tua opinião sobre Cristiano Ronaldo ter mandado o microfone da CMTV para o Lago? Voltamos à mesma situação. Não vou comentar uma situação onde eu não tenho os dados todos. Eu não sei o que é que aconteceu, não sei. Não vou comentar uma situação não estava lá, não sei o que aconteceu. Aquilo que eu sei foi aquilo que as outras pessoas viram. Portanto, eu tenho, por princípio, não fazer esses comentários. Ainda por cima envolve colegas de profissão. E envolvendo colegas de profissão e meios de comunicação social, acho que devemos ter ainda mais respeito pelos nossos colegas e, portanto, não vou comentar nem para um lado nem para o outro. E que não vais pôr a amizade por cima da. Não, eu não tenho. Olha uma coisa, se eu tivesse todos os dados, podia comentar. Sim. Comentava, porque eu sou frontal nesse aspecto. Como eu não tenho todos os dados, não posso comentar. É sensato. Ricardo Luz. Alguma vez colocaste a hipótese de assumir funções de diretor de comunicação num clube? Ele ainda pergunta se sente alguma diferença na política de comunicação dos clubes. Já fizeste, não é? Em relação ao Benfica, já se abriu mais. Sim, mas a política de comunicação dos clubes é a política da pedra na mão, neste momento, não é? A guerra não me agrada muito isso. Tenho amizade com todos os clubes. Isso é uma coisa muito boa. Tenho amizade com todos os clubes, com os presidentes todos. Dás-te bem com todos? Todos. Tenho uma relação excelente com o Binta Costa. Agora estive em Inglaterra com ele no Leicester, brincou com o microfone da SIC, que só falava para a SIC, chamou os jogadores. Ele é uma pessoa espetacular. Com o Vieira tenho uma excelente relação, com o Bruno Carvalho igualmente. E com muitos presidentes tenho o respeito. Sinto que sou respeitado pelas pessoas, porque eu também as respeito. É o tal princípio que me falavas logo no início da nossa conversa. Ricardo Feiteira. Só para agradecer a melhor foto de sempre do jornalismo desportivo português. Procurem Nuno Luz nas eleições do Sporting com Godinho Lopes. Fazes o que é isto? Posso procurar? Podes. Essa foto foi um momento. Aliás, essas eleições são de facto. Aliás, eu cortei relações com o Godinho Lopes depois dessas eleições. Então. Porque o Godinho Lopes. A primeira coisa que disse foi que. Consegues aqui ver? Eu procurei aqui Nuno Luz, Godinho Lopes. Aqui, olha aqui. Vê lá se consegues. Aquela foto fui eu que a meti no. Essa foto fui eu que a coloquei. Essa foto. Gordo vai à baliza. Esta foto fui eu que coloquei. Portanto, eu gosto de brincar comigo mesmo. Portanto, tinha uma cara de puto. E repara uma coisa: casaco verde, camisa aos quadrados e. Tudo bate certo. Tudo está certo nesta foto. Tudo está certo. Fui eu que coloquei isto na net. Eu brinco. É a melhor técnica. Antes de serem os outros a gozar connosco. Isto era uma imagem do arquivo da SIC. Eu tirei uma fotografia e metei na net e brinco comigo mesmo. Mas que foto é esta, pá? Era uma foto que ele vai a ser puxado pelos seguranças e eu vou cair. E eu vou cair. É isto, não é? É isso mesmo. Provavelmente não é essa. Mas é este episódio. Estás aqui? Não sou eu. Isto és tu. Sou eu. O microfone da SIC. Fui ali embrulhado. Fui embrulhado e fui levado pelos seguranças. E então estás com relações cortadas porquê? Não, neste dia foi de facto lamentável. Isto foi umas eleições que duraram uma noite inteira. Houve jornais que disseram Bruno Carvalho, presidente do Sporting. No dia a seguir havia primeiras páginas, Bruno Carvalho, o novo presidente do Sporting. Sim. E houve muita contra-informação. E o clube tem responsabilidade sobre isso. O clube tem que ter um departamento de comunicação que comunica aos jornalistas que estão ali horas e horas em direto, sem filtro, a precisarem dar a informação e não dão a informação correta. E houve a determinada altura a informação que tinha ganho o Bruno Carvalho. E portanto saíram até pessoas da lista do Godinho Lopes a dar os parabéns ao Bruno Carvalho. Portanto, era uma coisa oficial. E a primeira. Quem deu a primeira informação sobre isso não fui eu, foi a TVI, uma colega, Irene Palma, que deu essa primeira informação. Só que ele diga que a SIC Notícias era mais vista que a TVI, ok. Que digam que só estavam a ver a TVI e que não viram a SIC, ou que só estavam a ver a SIC e não viram a TVI, correto. Agora, a primeira coisa que ele faz, e depois houve confusão a noite toda,
já manhã com seguranças sim, isso foi ali com as claques e tudo isso. A primeira coisa que o Godinho Lopes faz foi ao programa da SIC do Paulo Garcia. Sim. E a primeira coisa que diz que foi que a responsabilidade da confusão que aconteceu foi da minha. SIC. Foi tua? Minha. No miote. No luz. É lamentável ter dito uma coisa dessas. Lamentável. E portanto, eu a partir daquele momento eu não posso ter respeito por ele quando diz já estivemos juntos agora recentemente. Não fizeram as pazes. Não, já estivemos juntos recentemente. Pá, eu nem. Ignoras. A determinada altura, não, eu falei com ele e tudo isso. Portanto, eu não sou pessoa ter. Medo. Não, ter aqui agora para o resto da vida uma situação. Não. Mas foi incorreto esta decisão. Aquilo que foi dizer acusou-me gravemente de uma situação que não era não responde real. à verdade. Percebes? Eu acho que um presidente de um clube com a dimensão do Sporting teria de ter cuidado com aquilo que diz. Sim. Portanto, não acusar. Não, e de repente. Agora vou ao Valado no dia a seguir. Todos, sim, és inchado. E portanto, lixado, os a favor do Godinho Lopes queriam matar no dia. Pois. Estamos a brincar. Não, é tramado, é muito tramado. Sílvia Henriques, o que é que dá mais prazer fazer como jornalista, mas o que é que dá menos prazer? Mas esta aqui acho que é a pergunta mais fixe. E se dessem carta branca para fazeres algo na televisão, no que é que arriscavas? Eu tenho arriscado em coisas novas. Eu já te disse aqui, sou um crítico daquilo que se faz. Tenho feito coisas novas. A SIC tem-me dado liberdade total e 10 estrelas para a SIC. Tudo o que eu tenho proposto, tenho feito. Já tenho mostrado, obviamente, a qualidade do trabalho, os documentários. Propus a minha ideia do Portugal a ler com uma diferente da forma de editar, com pessoas que trabalham comigo que são de facto mais arrojadas, muito, muito boas. E portanto, o trabalho de televisão não é um trabalho teu, é um trabalho de uma equipa. Fizemos um trabalho fantástico durante o Euro. Tive muitas noites sem dormir. Muitas noites sem dormir. Dormi no máximo 5 horas por noite, 6 horas por noite durante o mês. Pesa, e eu já estou com 46 anos, portanto não sou. Tenho cara de puto, mas já não sou puto. E portanto. Mas hoje, o que é que te apeteceria fazer? Eu tenho muitas ideias. Eu vejo muita televisão que se faz no estrangeiro. Vou bebendo uma ideia daqui, bebendo dali. Já percebi. E é claro isso na minha cabeça que, e falámos já disso, vai passar digital por aqui. E portanto, tu hoje, quando fizeres um produto novo, terás que o fazer primeiro a pensar aqui e depois a pensar na televisão. Não é o contrário. Não o contrário. E portanto, porque ele passou na televisão, vai passar aqui. Não. O caminho que eu penso que vai acontecer rapidamente é continuares a produzir conteúdos, porque os conteúdos vão ter que aparecer. Sim. E eu sei que existir. Conteúdos de qualidade. Agora, a forma como tu vais dar os conteúdos ao teu telespectador é diferente para aqui. Portanto, eu tenho tido muitas ideias, eu estou aí com projetos novos. Acho que este ano 2017 vão aparecer aí coisas novas e portanto eu sou um verdadeiro idiota porque eu estou sempre a pensar em coisas, a pensar e a apontar tudo. Vejo muita coisa que se faz lá fora e por isso e depois adaptas à nossa realidade, claro. Sim, claro, adapto, vais até pelos meios. Eu acho que tu não. Acho que isto não tens que inventar nada. Acho que tens que. Os ingredientes já existem todos. A forma como os misturas é que... um brasileiro dizia-me assim: cara, só existem 50 reportagens. Pões todas num saco e depois vai embrulhando, vai tirando. É isso. Portanto, as ideias, depois adaptas de uma maneira, adaptas de outra. Já são duas pessoas aqui que perguntam esta questão, fazem esta questão aqui, o Tiago Cardoso e o Diogo Sousa, que tem a ver com o jornalista do Observador, sobre o jornal de marca. Tu não queres Não, já falámos sobre isso e falei numa história que está truncada e que aparentemente parece uma coisa e afinal não é outra. É outra. E portanto, por respeito ao colega de trabalho, que nunca se pronunciou publicamente sobre isso também. Não vais alongar-te. Estamos quase a acabar, mais 2 ou 3 perguntas. E aliás, eu gosto muito do Observador. Aliás, uma semana antes, jornal digital, uma semana antes disso ter acontecido, eu estive no Observador a fazer uma entrevista para o podcast com o diretor do Observador. Gosto muito do projeto e acho que é de facto um projeto muito interessante e mostrou de facto que é possível. Yeah. Xavier Oliveira, a minha pergunta é a seguinte: tal como o Unas diz, a verdade está na internet. Pegando esse ponto de partida, pergunto o porquê de haver algum boicote da parte dos grandes meios de comunicação social a blogs desportivos de referência, como o Fair Play e o Ténis Portugal, entre outros. Eu não tenho a noção disso.
Eu acho que às vezes as pessoas, eu acho que para já somos um país de futebol e portanto damos mais atenção ao futebol que outras modalidades, obviamente, muito mais, mas isso é um problema cultural. Sim. Agora, boicote não, que me digas se de facto há uma atenção desmedida do futebol do que para outras modalidades, sim. Agora, boicote, mas isso é reflexo apenas do país que temos, não é? Até que ponto é que nós em que os meios de comunicação social têm responsabilidade em tornar o desporto rei cada vez mais rei e não dar hipótese aos outros desportos? Pode haver também essa responsabilidade, não é? Porque isso é o eterno problema da televisão, que a televisão deve ser o espelho da sociedade ou deve educar a sociedade para ser algo diferente? Eu acho que eu tenho também uma opinião que é: se os meios não hoje em dia há uma economia de meios brutal. Hoje em dia faz-se jornalismo sentado numa cadeira e olhar para o computador. Sim. E também esta geração nova acha que tudo que está na internet é parece verdade. Assim, sim. É verdade, e portanto muito cuidado com isso. Aquilo que eu acho é que cada vez mais está a haver uma preguicita aguda nos meios de comunicação social em Portugal, e cada vez mais há pessoas a produzirem conteúdos. Os clubes de futebol, os partidos políticos, a igreja, tudo o que for, sim. Os jogadores de futebol, tudo estão a produzir os seus próprios conteúdos e as televisões vão lá buscar esses conteúdos. Sim. E não verificam a veracidade. Não, o que eu estou a dizer, a questão não é essa. Não estou a ir mas por também esse pode ponto. ser essa, sabes? Sim, mas eu não estou a ir por esse ponto, porque esse ponto é complicado. Quando tu estás a passar no ar entrevistas de uma televisão de um clube, é complicado para o jornalismo. Sim. Quando tu passas uma conferência de imprensa que não é conferência de imprensa só com um jornalista da televisão do clube, não é uma conferência de imprensa. Não é uma conferência de imprensa. É preciso cuidado. O jornalismo nós próprios devíamos olhar para esta situação com algum cuidado. Mas não é por aí que eu estou a ir. Estou a dizer que quando está cada vez mais gente a produzir os seus próprios conteúdos, por que não, e deixo esta dica, as próprias modalidades criarem bons conteúdos. Sim. E eles próprios os promoverem e os difundirem. Eu sou da opinião neste momento que tem mais sentido tu teres uma boa página de Facebook da Federação de Ténis e com bons conteúdos, sim. do que teres uma televisão no cabo onde vem meia dúzia de pessoas. Sim, concordo contigo. Portanto, eu sou da opinião, os conteúdos têm que estar onde estão as pessoas. Onde é que estão as pessoas? Estão no digital, vamos lá. E portanto, eu sei que a Mel, a nós pagam a Cabovisão, agora tem outro nome, não é? Novo. Pagam às televisões e bem para teres lá um canal, pagam durante 3 anos e depois tens de renovar o contrato e tudo isso. Mas as federações deviam olhar para este lado e produzirem conteúdos com qualidade. E hoje em dia já não é tão produzidos por gente que sabe de televisão. Sim. Sabe filmar, sabe editar. Não porem só lá o tipo que percebe muito de ténis ou de handball e depois não sabe nada de portanto, serem mais filmados, serem planos sem tripés, serem. Isso até é fácil, isso é exatamente o contrário. Isso até a própria federação neste momento está com mais cuidado, não está? A federação cria os seus próprios conteúdos. Sim. E portanto, as televisões estão a usá-lo. Isso estavas a falar no outro dia, foi a própria federação que publicou esse vídeo do registro do Ronaldo. Mais 2 perguntas e estamos fechados, Nuno. O Alberto Lousada faz 3 questões. Eu vou aqui só destacar uma que me parece ser mais importante. Qual a tua opinião sobre o desinvestimento da SIC na transmissão dos jogos? Recordo que a SIC transmitia vários jogos da Liga Europa. Sim, a SIC tem a Liga Europa. O problema é que os clubes têm saído da Liga Europa e estão na Liga dos Campeões. Eu gostava muito que a SIC tivesse mais jogos de futebol, porque o jogo de futebol dá-te um prazer. A mim dá-me um prazer enorme fazer um jogo. Eu tenho, ao longo dos anos, consegui preferir ver um jogo de futebol da relva e conseguir ter uma leitura de determinadas situações na relva que não são ao olho perceptíveis ao olho do telespectador e de uma pessoa normal que pões ali naquela sítio e não vê nada, diz que não vê o jogo. E tu consegues isso porquê? Porque já tens... Consigo, e tenho outra coisa, eu gosto de ver o jogo atrás da baliza. Se meterem na linha lateral, eu já não vejo o jogo da mesma forma. E olha, e lá está que se passa lá ao fundo. E lá está um erro dos árbitros. Porque eu vou-te explicar. Porque eu, Nuno Luz, a determinada altura, e em virtude de um erro que cometi, quando tu dizes, porque tu no campo vês coisas e tens a certeza daquilo que viste,
E a televisão mostra que não viste, mostra outra coisa daquilo que tu viste. E acontece isso. E às vezes determinado ângulo enganam aquilo que tu viste. Sim. E tu viste a realidade. E isso acontece também com os árbitros. E eu, perante essa situação, e porque tu dizes que viste uma coisa e que não viste, e que a televisão está a mostrar o contrário, e as pessoas em casa estão-te a insultar, sim, a partir da prova ao e contrário, as pessoas em casa estão-te a insultar, eu, a determinado momento, pedi à SIC, e fiz escola disso, que tinha que ter um monitor no relevado. Para veres o que as pessoas veem em casa. Okay. E eu deixei de emitir opinião, ou de descrever determinada situação que eu vi. E só descreveres aquilo que antes do filtro da televisão. Agora, eu posso dizer perante as imagens que eu tenho uma sensação aqui no campo que foi diferente. Sim. Mas aí já, ok, eu sei que parece isto, mas olha. Agora, eu gostava muito que a SIC fizesse mais jogos de futebol. Adoro jogos de futebol, dão-te uma pica tremenda. Eu já, por exemplo, gostava que dessem mais combates de luta greco-romana, mas isso é o meu gosto pessoal. Mas isso sou eu sei que estou em minoria. Tiago Castro é a última pergunta. Na minha pergunta é: se acha que hoje está mais limitado no seu trabalho, dada a facilidade dos espectadores de comentar, criticar o seu trabalho via internet? Pergunto porque às vezes vejo que há algum cuidado para não pisar certos riscos em assuntos que deveriam ser tratados com mais alguma dureza, por assim dizer. Casos de corrupção, casos de arbitragem, etc. Não, eu acho é que se deixou de fazer investigação na área de desporto. Nós fomos os últimos a fazer investigação. Fizemos boa investigação. Nós comprámos doping. Nós provámos que os árbitros... Nós comprámos doping. Fomos comprar a um médico que utilizava numa equipa de futebol doping e explicou como é que se fazia, mostrava no chá e que eles bebiam no chá. Nós fizemos isso. Esta geração hoje, e é difícil hoje andares para trás porque na altura há muita gente que não tem acesso a estes vídeos. A malta mais jovem nem sequer se lembra, não é? Fico com pena. Eu mostrei que havia dinheiro a circular. Ainda o ano passado falava para ganhar jogos. Eu consegui fazer uma reportagem onde foram distribuídos 10 mil contos na altura para ganhar e para incentivar. Nós provámos tanto que fazíamos investigação à séria. Hoje não se faz investigação à séria. Portanto, houve um desinvestimento na área de investigação, na área do desporto e também nas outras áreas. Se reparares, as televisões deixaram de fazer grande investigação. Portanto, a investigação custa muito dinheiro. Mas só por uma questão financeira, dizes tu? Eu parece-me, primeiro, por uma questão financeira, que dá mais trabalho. Uma questão também de trabalho. Hoje é mais fácil, chegas ali, tiras um vídeo da net, comentas não sei quantos, recebes não sei o quê, está feita a notícia. E houve de facto um desinvestimento enorme na área da investigação, no jornalismo desportivo. É claro. Nas outras áreas também, sim, também. Na maior parte das vezes e dos meios de comunicação social, ainda há pouco tempo deu aquele filme que ganhou o Oscar até agora sobre aquela investigação que fizeram nos Estados Unidos sobre os padres. Sim. Sobre pedofilia. Sim, a pedofilia. E vê-se aí nesse filme o que é que custou aquela reportagem em termos financeiros. Custa muito dinheiro. Agora dá-te prestígio, dá-te. E é preciso um grande par de tomates. Eu imagino. Hoje farias isso? Naquela hoje altura, com um filho. Hoje é tramado, não é? É muito tramado. Naquela altura havia. Porque há 15 anos. Porque eu vou-te dizer uma coisa. Eu naquela altura era. Eras maluco. Era maluco. Não eras maluco, eras maluco, não tinha mente de nada. Eu noutros tempos, nos tempos de forcado, eu vinha com aquela veia do forcado. Quando a malta dizia coisas e tal, dizia, não, mas diz lá e tal. Mas isso é muito perigoso. E eu hoje não digo nada, portanto as pessoas hoje falam, cumprimento, sou simpático, portanto eu sou. A idade? E eu acho que isso é melhor. É melhor, é sensato, porque isso é só ego. Estás a ver? Isso é só o ego a funcionar. Eu era muito atrevido. Mas canaliza esse atrevimento para boas reportagens, para boa investigação, estás a ver? Não para isso, para o confronto físico. Mas olha, espero o facto de teres vindo aqui já é um grande. Gostei muito de vir aqui falar um pouco desta forma, porque normalmente não temos habituados a falar desta forma. E também contar histórias. E ficaram muitas por contar, não é? Olha, isso, para fechar, um dia vou num táxi e diz assim o senhor: eu conheço. Conhece? Você não é ali da loja de eletrodomésticos de Campo de Rico? Eu disse: não sou. E o senhor: ele veio ao aeroporto ontem. E só lhe desculpe, mas eu não fui para o aeroporto ontem.
Pá, o senhor calou, apaguei. Quando foi assim, você de lá da loja de eletrodomésticos. Se não me engano, estás a armar em tu tens cara de vendedor de eletrodoméstico. Mas há muitas histórias. Olha, e para rir, uma das coisas mais que rimos mais na SIC, ao contrário que as pessoas possam pensar, rio muito comigo próprio e com situações de riso, já aqui falámos. Mas há uma situação logo no início da SIC, em 1996, no Campeonato da Europa, que a seleção estava a treinar no meio campo e naquela altura nós utilizávamos até outro meio campo e havia ali uma facilidade. E então a seleção... Deixa-me só pedir ao Marco, desliga aí o microfone. Entanto ligaste o microfone e estamos aqui a ouvir. Sim. E naquela altura eu queria dizer para acabar a reportagem, que é: futebol a seleção tem, técnica a seleção tem, só faltam os golos como este. E eu tinha a bola no penalti e queria rematar sem ninguém na baliza e para marcar golo. Pá, só que eu achava, tenho os pés quadrados, sou zero a jogar futebol. Pode ser uma vantagem. Muito mal, sou muito mal mesmo. E eu não queria rematar assim uma coisinha fácil, então pum, a primeira bola foi para a bancada. Segunda. Mas sempre com o pivô antes. Sim, sempre. A técnica. Eu nunca me esqueço, já foi há 20 anos. Técnica os jogadores têm, só falta um gol como este. Lá vou eu, pumba, bola ao poste, pumba, bola à barra. Quantas vezes repetiste? O câmara ainda trabalha comigo hoje. Ele via-se assim: foda-se, eu não acredito nisto. Quantas vezes repetiste? 7 vezes. Podia ser pior, 7. Olha, mas já usámos isso em antena, já fizemos brincadeiras com isso. Eu rimo das minhas coisas, Sim. Coisas engraçadas. Eu sou a primeira pessoa. Os erros é que te lixam, não é? Quando são erros que tu não controlas. Quando são erros que tu não os devias ter cometido, eu sofro. Fico. Porque o facto de amplificarem isso, achas que não é. Não, e depois as redes sociais, eu leio as coisas, leio tudo, vejo tudo e de facto fico. Afeta-me um bocadinho. Quando tu cometes erros. Mas não é isso que vai resolver nada. Não, mas não os deves cometer. É pá, está bem, mas entendes? Mas o facto. Por exemplo, uma vez eu cometi um erro gravíssimo. Disse da Victoria's Secret, que era uma marca da Victoria Beckham. Sim. Eu estava a fazer uma peça sobre o Beckham. E a tal pressa, onde tu tens que fazer uma peça de 6 minutos ou 5 minutos em pouco tempo, tens que ir à pesquisa na internet, Sim. tens que ir à pesquisa no Google, whatever. No próprio arquivo da SIC, editar, correr, pá, tudo, grafismo, uma série de coisas. E aquele dia cometo um erro pela o excesso de trabalho, de situações. E a falta de tempo para tu confirmar as situações todas. Pá, eu sabia que a Victoria Beckham tinha uma marca de roupa. Associaste as duas coisas e. Não, e eu vou ao Google e a pesquisa do Google foi mal feita. E quando faço a pesquisa no Google, não percebo nada de moda, zero. Pá, cometi um erro grave. Pois é. Pá, e depois fiquei de facto Fedido. Aborrecido comigo mesmo, muito, porque já passou. Já passou. Não, mas agora já sabes que já compraste uma lingerie Victoria's Secret. Aliás, sabes o que é que eu fiz? Pouco tempo depois, e aí mostro um bocadinho o meu maluco. Sim. Fui aos Estados Unidos fazer um jogo da seleção. Uma loja da Victoria's Secret, tirei uma foto à porta da loja e disse: a dona não está cá. Pronto, estás a ver. É a melhor forma de dar a volta. Mas pronto, isto não limpa o erro que eu cometi. Claro, mas também não vale a pena. E agora, massacrares-me. Agora, as pessoas que me criticaram muito na internet, eu só posso pedir desculpa. Claro. e não. Essa é que é a atitude. Agora, desculpa, vou tentar fazer melhor. Agora, os erros acontecem em qualquer profissão. Agora, em 25 anos de profissão, tu teres assim uma mão de erros. Acho que o saldo é positivo. Acho que não. Agora, muita gente é a tal situação que aproveita e adora esses momentos para chincalhar. Não, mas isso. Mas pronto, nós convivemos com isso. Quem aparece na net ou quem aparece na televisão não está. Já dei ganhar dinheiro a muita gente com os meus vídeos e fico. O verdadeiro Portugal real, onde tu vais às terrinhas com as pessoas, essas pessoas são puras. A gente que te abraça e que quer tirar fotos contigo e que tem orgulho em ti. E não te julga por um erro. Não, porque a internet tem esse lado, que é o lado de nós é que sabemos tudo. Sim. Hoje, esta geração da internet sabe tudo e comenta tudo e nunca comete erros.
Portanto, nós vivemos num mundo onde podemos cometer erros. Qualquer pessoa em qualquer profissão comete erros, mas felizmente sou muito feliz, eu vivo muito bem com isso, e sou uma pessoa realizada e feliz com estes 25 anos. Mas também não fico por aqui porque tenho muita coisa a fazer. Só que faltava, meu. Tens praticamente a minha idade. Tu estás agora a meio, tu estás no pico, meu. Estás no pináculo da tua cena. Agora não sei se será sempre a subir, mas é manter, meu. É manter. Mais eu sou muito exigente comigo mesmo e procuro sempre não estagnar. Portanto, isso é uma exigência que eu levo dia a dia e, portanto, isso tem-me ajudado ao longo dos tempos e, portanto, estou. E uma cena importante que acontece contigo, e mesmo para finalizar, já estamos aqui com 2 horas de conversa. É manter-te atual, man. E tu és um gajo ligado às tecnologias, aos gadgets, ao digital, e é importantíssimo alguém. Tens 44? Não, 46. 46? Eu sou de 70, que é um bocadinho mais velho que eu. 70 é um ano. Tenho 42, sou de 74. 70 é mas não parece, não é? Não parece nada, estás ótimo. Mas estás atento, estás a ver. Ninguém me dá esta idade, todos dizem. A mim, por exemplo, já me dão 52, por causa desta barba. Dão mais 10. Mas estás atento, isso é importantíssimo para conseguires garantir a tua existência. E passas por profissionalmente, tu passas por uma começas quando era preciso ir ao emissor de Monte sim. emitir, onde carregas num botão e fazes um direto. Exatamente. Para tu perceberes a forma como eu me preocupo com a minha profissão, eu gosto de controlar aquilo que faço. Por exemplo, no momento que começa a edição digital nos computadores, sim, e que nós na SIC começamos a ir para o estrangeiro e levar o computador, eu fui dos primeiros jornalistas e durante muito tempo o único jornalista a editar. Porquê? Porque eu quero controlar aquilo que faço e não posso estar dependente de ninguém. Quando tu estás eu tenho uns timings para trabalho, sei pim. Eu escrevo, eu vou a trabalhar, estou ao lado do câmara, já sei os planos que ele está a fazer, estou a apontar aqui, já vou escrever a peça. Eu muitas vezes venho de reportagem quando chega assim que tenho escrito a peça. Tudo. É só agora. Porquê? Porque tu estás a ver, isso é algo que está comigo, que é, tu estás a ver o que é que o câmara está a fazer, estás em contacto permanente com o câmara e sabes exatamente aquilo que foi filmado. Não precisas de ver para perceber aquilo que foi filmado. Sim. Mas isso são os anos, isso é a experiência, meu caro. Sim, mas foi algo que tive sempre. Portanto, assim que foi uma escola espetacular no início da SIC. A forma como a SIC inovou em Portugal foi fantástico. Depois fomos contra tudo e contra todos. Eu fiz eu sou da geração que fez o Senjor. Fiz o Senjor e depois sou da geração CM, da rádio e pronto. Mas venho para a SIC e tu encontras aqui o mundo inteiro contra a SIC. Ou seja, RTP, na área do desporto tinham tudo. Claro. Compraram os jogos todos, compraram as Fórmula 1, compraram tudo o que podia. A SIC tinha 0 ou tinha muito pouco. E tu conseguires nós éramos muito amigos, éramos tudo putos novos. A malta, depois uns casaram com outros tiveram filhos, separaram-se dentro da mesma estação, crescemos juntos e construímos com orgulho algo que fez com que em poucos anos fôramos líderes da audiência. Isso foi fantástico. E não foi só no entretenimento, foi também muito no jornalismo. E na informação da SIC ainda hoje é uma referência. Sem dúvida. E tu tiveste ali uma escola de tirar a câmara do tripé e meter a câmara no chão e romperes com o que era habitual, com os cânones da RTP, sim. E portanto eu sou dessa geração que aprendeu. Mas já sabes que estamos num tempo agora de mudança, já precisamos mudar outra vez. Exatamente, o paradigma mudou outra vez. Bom, meu caro, muito obrigado. Obrigado, que é que eu posso dizer mais? Vou-te pedir uns contactos do Petit e de outros. Vou ser teu patrão. Sim, senhor, patrono. Patreon.com/Rui Unas. Este segmento foi exclusivo para os patronos. E façam o mesmo que eu. Obrigado, meu. Eu gostei muito de vir aqui. Eu gostei de ter, meu. Gostei muito de ter. Pudemos conversar e eu pude falar de situações que normalmente não falas, mostrar um bocadinho quem eu sou, na verdade. E portanto, falar abertamente sobre tudo, sem problemas nenhuns. E portanto, what you see is what you get. Nuno Luz no meu telefone Maluco Beleza. Está sempre aberto para. E vou-te chatear mais vezes. Né? Quanto mais não seja para dar-me o contacto do Ibrahimovic. Só naquela. Espero que tenham gostado e pelo menos a próxima vez quando eu cometer um erro, passas um bocadinho mais complacentes contigo. Não, as pessoas pensam um bocadinho, porque é que ele cometeu o erro? A mesma coisa o árbitro, porque é que o gajo errou? Tentem-se pôr nos pés dele. Mas vou tentar não errar. Eu acho que, mas
como toda a gente. Eu não duvido que tu queiras Mas fazer sempre. Como muito com os erros. Temos que despachar. Já. Acabou. Bom, está feito. Adeus, pessoas. Até à próxima. No Luz, tens que voltar um dia. E faz o livro para o ano. Agora faz adeus. Para ali. Assim, para aquela câmara. Exato. Isso, para a geral. Exatamente. Esquece um homem da televisão, que ela é a geral. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza do